Three. Vamos lá. Bom dia, então vamos lá, tá, pessoal? Hoje teremos aí a nossa aula vinculada também à proposta de cicatrizes. A gente vai mostrar algumas técnicas que podem ser trabalhadas tanto com sombra simples, onde você tem uma definição desse ferimento. Você pode trabalhar também com as massinhas, que a gente vai ver esse processo também, que eu vou fazer aqui ao vivo, né, digamos assim. E também podemos trabalhar com o papel, criando textura na pele e ferimentos também, tá? E aí vamos ver, através aqui do vídeo, que eu vou colocar para vocês, a identificação de algumas informações importantes. Esse vídeo ele também vai ser narrado, fiz aí para vocês acompanharem. A técnica onde utilizamos, né, vinculado, por exemplo, quando eu fiz, a referência foi aquela violência não, para que na verdade você tenha aquele hematoma, você tenha uma vibração maior e uma realidade, porque o interessante é trazer nessas maquiagens, em função de cicatrizes, texturas, né, essa realidade e vibrância das cores. Porque se você fizer de qualquer jeito, automaticamente vai ficar uma coisa muito esquisita e aí não vai ter uma realidade. As pessoas gostam muito de trabalhar com essa realidade bem legal em função do que você consegue projetar, certo? Vou aqui colocar, queria ver se vocês já estão vendo a minha tela, uma telazinha lá do YouTube. Tá dando para ver já? Tá. Vamos nós. Essa primeira, iremos aí utilizar também algumas informações que facilitam o nosso processo. A pele já está limpa, né, higienizada normalmente. Vou trabalhar aí com um pouquinho de papel. Qual tipo de papel podemos utilizar? Esse papel podemos utilizar ele sendo aquele papel toalha ou até mesmo esse papel higiênico, que ele é um pouquinho mais fininho. Você vai aplicar cola nessa região para poder conseguir uma maior fixação, onde você também vai conseguir deixar ou modelar o tamanho desse ferimento, o tamanho dessa cicatriz. A proposta aí é fazer com que seja aquela boca com efeito bem costurado, e aí a gente vai utilizar um fio semelhante ao tom de arame em função de costura nessa região, tá? E aí vamos aplicar cola branca, tá? Anderson, podemos utilizar um produto melhor, com uma resistência maior? Pode, o látex. Em compensação, o látex ele te dá uma proposta de durabilidade bem maior, é o produto de fato indicado, mas a gente sabe que nem sempre podemos adquirir esse efeito ou realizar essa produção. Então, temos aí alternativas em função também de produtos para facilitar esse processo, tá? Estou colocando aí as camadas em função do nosso papel, fazendo todo esse processo de cobertura. Se tiver alguma dúvida, pode ir falando que a gente vai esclarecendo, tá? E o interessante, toda camada, quando você sobrepor, esse é um trabalhozinho que dá, digamos, um certo trabalho, porque a cola em si demora a secagem. Então, você precisa ter, se você conseguir, né, aqueles ventiladores ou até mesmo aquele secador, só para agilizar esse tempo de secagem, facilita muito o seu tempo para você conseguir um resultado mais rápido. Vou só colando aí as extremidades, porque a parte central da boca eu vou cortá-la para deixar um espaçamento e depois fazer aquele processo de costura bem rústica, tá? E eu acredito que esse efeito ele é muito interessante para quando você quer criar e não tem opção de material. Pode-se fazer com as massinhas? Pode. Só que acredito que às vezes a massinha ela sai um pouco mais cara, porque de fato ela é um produto específico para isso. Quando você tem essas alternativas e pega um produto específico para criar essas cicatrizes, você vê que é rápido, economiza tempo, automaticamente você também vai ter um retorno em função desses produtos. Porque a maquiagem ela se torna um pouco mais cara do que, digamos, uma social, certo?
Estamos aí criando umas camadas, tá? Vou acelerar um pouquinho aqui. Cobrindo também com cola. Deixando essa estrutura um pouquinho mais resistente, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer esse processo de remoção da parte central entre os lábios, criando aí uma textura bacana, tá? Sempre umedeçam essa região com cola, porque o papel, ele na verdade só vai ter uma maior fixação se ele formar como se fosse uma crosta. Eu quero que esse papel ele se forme uma crosta, para poder, na verdade, dar uma realização de efeito bem mais dramático, tá? Aí eu já fiz, ó, basicamente, todo esse processo. Estou uniformizando agora a questão da pele, tá? Passando um pouquinho de tom de base para assemelhar o que eu já estou na minha produção. A pele já está aí toda uniformizada da boca, já está um tom mais próximo da minha realidade. Por que que é interessante fazer essa uniformização, tá? A gente sabe que tanto o papel, quem na verdade faz a utilização daquelas perucas ou até mesmo as próteses, né, dependendo se for chifre, se for nariz ou um queixo, para poder na verdade ter um pigmento um pouco mais saturado, um pouco mais forte quando você colocar a cor em cima. Se você deixar, por exemplo, como se fosse branco, Anderson, mas a gente não vai colocar vermelho em cima? Beleza, mas o vermelho, quando ele vai em cima de um tom branco, automaticamente eu vejo aquele efeito que o papel, se tiver aqueles papéis que tem alguns furinhos, alguns poros, e até mesmo tem alguns papéis que tem um formatozinho de desenho e são coloridos, não é bacana. Por isso que é interessante você uniformizar e depois você criar a cor em cima dela, porque ela vai servir literalmente como uma base para que você consiga deixar ou criar destaque, tanto escurecer quanto que clarear. Sempre tenho essa referência de pegar a prótese ou que você tiver papel, enfim, uniformizar com cor de base, tom de pele, dependendo também da proposta. Se for monstro, se for um zumbi, você vai colocar um tom um pouquinho mais esverdeado, uma basezinha um pouquinho mais forte no sentido de ter um fundo um pouquinho mais acinzentado, para ter esse destaque. Sempre não deixem para simplesmente colocar tinta em cima deste efeito, porque não fica legal, tá? Pegando aí uma tesoura, cuidado, viu, gente, com essa tesoura para não cortar a boca de verdade, né? E aí você consegue definir também tanto de um lado quanto do outro, essa abertura. Daqui a pouquinho a gente vai ver esse resultado. Deixa eu só ver se eu consigo aqui acelerar. Ó. Opa, pronto. Estou tirando uma fita para dar este efeito bem aberto, bem como se fosse desfigurada a parte sobre o maxilar, tá? Sempre que eu tiver com essa proporção, querendo deixar essa parte um pouquinho mais aberta, tudo que eu tenho, digamos, textura ou alguma região, né, sobre os lábios, eu vou colocar profundidade através do meu sangue, através da minha sombra mais escura, trazendo literalmente este efeito. E nas bordas, automaticamente eu tenho que entender que a borda de um ferimento, ela não é a mesma cor do que o centro desse ferimento, dessa fratura, desse efeito, tá? Então a borda sempre é um pouquinho mais clara e aí ela vai criando profundidade, ela vai tendo colorações diferentes. E aí o que é interessante você observar, sempre que você for trabalhar com tons, é interessante você utilizar e fazer as famosas misturas. Lembram como é feita aquelas misturas das bases? Basicamente a mesma coisa. Só que eu vou criar um pouco de quê? De realismo. Eu tenho que identificar e verificar que esse ferimento ele tem que parecer real para o meu espectador, tá? Ó, tô colocando o fundo, se vocês perceberem, um pouquinho mais largo, para criar um contraste também. Depois eu venho para o vermelho, mais claro, aí depois eu venho com o vermelho mais escuro e aí eu venho com o preto. Daqui a pouco, quando finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês
os tipos de sangue que a gente possui. Estou utilizando aí um pouquinho mais de sombra nessa região. Dentro dos lábios, eu estou passando aí o sangue preto, de queimadura, o escuro, tá? Podemos misturar o preto com o sangue artificial, que é o vermelho? Pode. Toma só um pouco de cuidado, porque tudo que é mais escuro, independente da pigmentação, de um tom ou algo mais claro, ele vai predominar. Então, pega muito pouco para fazer esse degradê de cores. Eu estou utilizando, por exemplo, o pincel. Tem aí algumas opções também das pessoas utilizarem com as esponjas. Tem aquelas esponjazinhas queijinho, tem umas esponjas que são mais porosas, que elas são com aqueles furinhos mais abertos, dá o efeito também muito bom. E aí você vai se adaptando. Tem pessoas que gostam de utilizar algodão, tem pessoas que gostam de utilizar muito a questão da mão, e isso funciona muito. Então vai criando um pouquinho desses efeitos de acordo com a sua técnica. O importante sempre avaliar o que você tem nas bordas, sobre as extremidades e o que você projeta literalmente no centro desse ferimento, tá? Dúvidas até agora, Gabriel? Não, nenhuma. Boa, né? Ó, e aí eu vou começar a ter uma projeção já desse ferimento para extremidades, tá? Vendo se realmente está tudo ok e vou esfumando, certo? Ó, coloquei um pouco aí, deixa eu só aproximar aqui o vídeo, um pouquinho de lilás, de roxo, um pouquinho aí próximo aos lábios, e aí eu vou criando um pouquinho mais essa textura, deixando esse tom um pouquinho mais saturado também, tá? Eu acho assim, são técnicas que ajudam bastante para você ter este efeito, principalmente em função nas fotos, quando você na verdade quer desenvolver alguma técnica nessa proposta, nesse segmento, tá? Eu estava até querendo fazer, tem uma postagem que já está com tempo que eu coloquei uma lata lá de refrigerante no olho. Só que ela demora um pouco porque eu fico com o meu campo de visão do olho que a lata está colocada, né? Acoplada, quase não sai. Eu não consigo ver. Então é um jogo de cintura de espelho para poder fazer todo esse redor da lata. Mas eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo e disponibilizar aqui para vocês também, tá? Eu gosto muito desse pincelzinho leque porque ele me dá aquelas ranhuras, me dá uma distribuição também um pouco mais uniforme em relação a esses ferimentos. Gosto de trabalhar com ele também quando você quer fazer algum desenho. Por exemplo, teve até uma que eu fiz em função de estrelas, e aí ela dá aquele efeito bem riscado. Algumas pessoas gostam de fazer com os pincéisinhos, né, de delineado. Outras pessoas gostam de fazer com a escova, eles pingando aqui o excesso de produto, pode ser escova de dente, pode ser essas escovinhas que a gente tem aqui para maquiar, que depois aí do vídeo a gente vai falar um pouquinho de produtos e também de pincéis que teremos no desenvolver também da sua técnica em si. Quando você se trabalha de artística, pense logo que tudo pode virar literalmente arte. Ah, Anderson, peguei, por exemplo, aqui um papel, ele vai virar um ferimento? Vai. Eu peguei simplesmente aqui, Anderson, uma massinha de EVA, que ela dá uma textura, eu posso criar, por exemplo, algumas ondulações ou até algumas próteses em função da minha pele, funcionam também. O importante é você não se limitar a isso, lógico, tendo referências, pesquisando para fazer com que isso de fato também aconteça, tá? Algumas pessoas perguntam: é interessante utilizar brilho, né? Alguns pigmentos assim nessa proposta? Eu acho que não. Por quê? Quando você utiliza muito brilho, ele vai meio que virar uma crosta e ele vai ficar dando aquela, quando você joga a luz, aquele efeito.
para ferimento, não é legal ter brilho, porque o ferimento, na realidade, não tem esse brilho. Aí, brilho para esse tipo dessas produções, eu acho que não compensa, não é viável, porque não dá uma realidade. Eu nunca vi brilho brilhar, ou brilho brilhar, não. Nunca vi ferimento brilhar. Ele tem, né, aquela referência do ferimento, a fratura, a gente vê aquelas cores, aquilo tudo, mas ele brilhar em si, não, né? É esquisito. Não, não tem purpurina em ferimento, não. Não tem. Eu até algumas pessoas se perguntaram e disse, não, gente, não existe esse negócio de glitter, não. Deixa para as drags, deixa para uma outra proposta. Eu vou dar um acabamento um pouquinho melhor, estou verificando só onde é que eu vou poder furar com a pegar o fio, ó, para poder furar essa referência aí da minha proposta, né, desse lado trazendo uma realidade. Peguei um fiozinho, gente. Esses fios podem ser cordões. Eu tinha um aqui, eu na verdade recebi alguma coisa e guardei esse negócio. Ele era de embalagem. Ele é prata e ele parece arame. E aí você só coloca como se fosse uma famosa gambiarra em relação a esse ferimento exposto, né? Que você está querendo costurar, fazer esse processo. Com a massinha, funciona. Em compensação, você gasta muita massinha. Mas quem vai pagar por ela automaticamente vai ser recompensado pelo valor, o maquiador também. E aí te ajuda muito. Mas se não for para efeito de foto, produção simples, que você quer aprimorar só a técnica, você pode fazer com essas opções que funcionam muito. Não tem aquelas carecas que o pessoal gosta muito de fazer? Aquilo ali dá para fazer também com papel filme, só que requer um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Aí estou dando só um pouquinho mais de acabamento para esconder os buraquinhos que eu fiz. Esse fio caído eu dei um corte nele para não ficar tão esquisito. E temos aí o nosso efeito, o nosso ferimento, tá? E eu acho que isso fica bem legal nessa proposta, tá? O que é que você achou, Gabriel? Eu achei muito massa. Dá para fazer, não dá? É difícil? Tá. Uma vez, quando eu tava no meu outro emprego, teve uma festa do Halloween. Certo. Aí foram 3 dias, sexta, sábado e domingo, Halloween, normal. No primeiro dia, eu que fiz minha maquiagem e foi tipo uma caveira bem simples, tudo branco, tudo desenhado com lápis e sombra preto, um pretão aqui, pretão no nariz, o dente tipo sombreado, o normal, só a coisinha normal. Quando foi no outro dia, a menina, ai, deixa eu te fazer de zumbi. Aí ela pegou, Anderson, com algodão. Algodão funciona muito para dar textura e volume. E a parte melhor, o algodão ele fixa mais rápido do que o papel, porque ele já automaticamente tem essa proporção de desfiar, ó, e aí na hora que você coloca, ó, não tem nada, ele fica. E um pouquinho de cola, ele tem como tá fazendo essa proporção bem mais rápida, digamos assim. Ela misturou, Anderson, foi a cola com água e um pouquinho já de pigmento vermelho. Aham, Só um pouquinho e um pouquinho, já para o algodão ir se acetinando mesmo e ficando mais rosado. Aí ela aham. só veio só com o pincel molhando, 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 e depois a gente só secou. Aí ela usou, tipo, nessa parte é criatividade, é cor, é amarelo para criar a famosa salmoura, Isso. o vermelho e as texturas com os pincéis, tipo, ela foi rasgando aqui um pouquinho, aí usa um vermelho mais escuro, um vermelho mais claro. Uhum. Mas aí tu conseguiu reproduzir depois ou algo do tipo, não? Não, porque eu nem tava ligado nesse mundo ainda. Só ela só fez. Beleza. Mais tranquilo, a gente vai ver isso aí daqui a pouquinho, mas é de uma forma rápida também, nada tão demorado, para facilitar um pouquinho, tá? Só uma outra proposta que a gente apresentou, vai apresentar três, e essa aqui é bem mais rápida, tá? Deixa eu ver. Essa vai ser só com sombra. Ó. Já tinha aproveitado a maquiagem antes de uma outra aula, e aí em seguida eu já fiz ela com ferimentos, hematomas. Isso só é sombra
e um pouquinho de delineador bem diluído, e eu utilizei para dar como se fosse o sangue, utilizei o batom. Vou já mostrar aqui todos os produtos, a gente vai conversando e vai fazendo aqui, produzindo. Só não pode ser batom brilhoso. Menos é mais, né? Deixa os glitter para lá. Mas funciona muito, ó. Você vai criando um pouquinho de hematoma, geralmente é onde você quer. As extremidades, né? Que geralmente acontece desses hematomas. É um pouquinho nessa base de olho, é canto de boca, quando a pessoa, né, tal hora leva um murro, né? Ela cai, aí ela leva um soco aqui próximo ao olho também. E aí eu também consegui, com esse batom bem diluído, parecendo literalmente água e delineador, fazer esse riscado no olho todo. Esse aqui é bem mais rápido, tá? É bem mais tranquilo. E aí eu vou criando, ó, só um pouco mais de profundidade. Trabalhando com os tons, eu vou mostrar a paletinha aqui também, que ela é super funciona, de vermelhos mais claros, o rosado, para poder também criar esse efeito. E é com pincel mesmo de esfumar, nada tão difícil de se trabalhar. O importante é você criar um pouquinho dessa técnica, tá vendo? Ó, pego a ponta do pincel com sombra para poder dar aquele efeito como se fosse pingado, tá? Ó, a sombra ela tá seca. Por que é que eu preciso dessa sombra seca? Para ela ficar literalmente aqueles pontinhos precisos. Se eu pegar muito molhado, na hora que eu for esfumar, vai virar um borrão só. Isso que eu estou pegando aí é um pincel Dual Fiber. Para que esse Dual Fiber? Eu estou pegando o que eu falei, o batom, e já estou começando a direcionar, e depois eu venho trazendo os tons escuros com o meu delineado, porque o Dual Fiber pode ser também, tá? O pincel leque para dar esse efeito. Pincel leque é interessante você molhar, para as pontinhas deles ficarem bem distribuídas, ó. E aí você só dá um efeito meio que jogado de tinta, um pouquinho de jogado também do nosso batom, para trazer esse efeito bem expressivo, a violência, tá? Dessa referência que a gente tem dos hematomas. Isso já está acabando. Ó, pegando o meu delineado e só riscando literalmente o meu rosto todo. E isso para festas temáticas, Halloween, é uma proposta quando você não tem, de certa forma, todos esses produtos, né, da maquiagem artística, e você consegue trabalhar. Por isso que eu falo, a questão da criatividade, ela é um fator determinante quando você quer projetar ou fazer mesmo essas produções. Pessoal, aqui, utilizar. É só criando um pouquinho mais de efeito. Muitas pessoas recorrem rápido ao sangue artificial, mas eu acho que você criando essa base de profundidade como sombra, eu acho que o realismo ele fica mais legal, fica bem mais intenso. Parece que a pessoa literalmente foi barroada por uma carroça, olha aí. Não? Ou então teve uma noite muito violenta. Né? E aí eu acho que finaliza agora. Isso, finaliza e vamos nós. Pronto. E aí, o que é interessante, as paletinhas que eu usei, tanto uma quanto a outra, foi da Ruby Rose, esse círculozinho que eles têm, tá? O que eu utilizei lá de batom, Ruby Rose também, utilizei o vermelho e utilizei um delineador líquido que acabou. Os sangues artificiais, esse aqui, deixa eu só mostrar a diferença de um e outro. Ó, esse literalmente é sangue artificial vermelho. E o outro é o de queimadura. Algumas marcas trabalham com 2 a 3 tipos de sangue, tá? Deixa eu só
Esse aqui também de queimadura. Espera aí que eu vou só pegar ali o preto, gente. Rapidez. E aí, dependendo do que você tem de proposta, isso fica muito mais fácil você trabalhar. Só um instante, Gabriel. Tá. E aí, quando você também tem essa proposta de trazer esse diferencial nas produções, fica bem mais intenso, tá? Porque esse contraste que você cria dá uma durabilidade bem maior. Não vi aqui, mas eu vou mandar uma foto dos dois fazendo tipo esse swatchzinho que eu estou fazendo aqui. Aí o que a gente precisa entender? As pastinhas, tá? Na verdade, as massas são essas aqui. Antes de aplicá-la, é interessante que você utilize látex. Quando você não tem látex, ou você quer fazer uma produção mais simples, pode-se utilizar essa cola como você teve a experiência, com um pouquinho de diluidor, como se fosse a água, literalmente falando, e aí a gente vai criando essa textura para poder fazer o quê? Fixar literalmente este produto, tá? Ó, tô aplicando um pouquinho aqui na região do meu rosto. E aí eu vou fazer o quê? Pego o algodão, eu posso, ó, simplesmente desfiá-lo e trazendo para essa realidade. Anderson, posso colocar como ela fez, distribuindo um pouco já de pigmento em função para fixar mais fácil para mim? Pode, tem problema nenhum não. Lembra sempre que quando você for trabalhar nessa região, com esses efeitos, tá? Quando você cria esse projeto, esse contraste, essa textura, digamos assim, você precisa trazer uma realidade, uma profundidade nesses ferimentos. Ó, tranquilo aqui eu tô com um pouquinho de algodão. Aí a mágica, ela começa a acontecer quando você vai colocando, ó, um pouquinho de sangue. Tô só distribuindo, pegando aleatoriamente. Certo? Posso utilizar o sangue junto com a massinha? Pode, sem problema algum. Já mistura, faz aquela misturinha e você tem aquele efeito. Quando você trabalha desta forma, você só vai dando aquele efeito de espalhar. Gosto de trabalhar com o quê? Batidinhas. Me ajuda muito nesse processo também de espalhabilidade, devido ao efeito que eu preciso. O sangue ele nunca é uma pintura nítida. E aí ele é muito mais espirrado do que qualquer outra coisa. E aí eu vou trazendo um pouquinho, ó, desse depósito. Quando eu falo depósito, é com batidinha suave, mas elas têm que parecer batidinhas vorazes, né? Bem mais intensa, para ter uma realidade em relação a isso. Daqui a pouco eu vou com uma massinha para você. Ó, trouxe aqui um pouquinho dessa realidade aqui, dei uma base. E aí, o que é que eu vou trabalhar agora? Deixa eu só. O que é que eu vou trabalhar agora? Posso pegar o meu sangue preto, vou estar utilizando tinta da Color Make, tá? Preta. E aí você vai criando, ó, esse degradê dentro do seu ferimento. Anderson, posso trabalhar com o amarelo para dar aquele aspecto que você falou da salmoura, né? Aquela coisa bem esquisita? Pode. O interessante é você também conseguir este efeito nesses ferimentos. Vai trabalhando tranquilo, uma forma não tão pesada no preto, porque o preto ele vai fechar muito e automaticamente esse teu ferimento não vai ficar bacana. Ó, o meu amarelo, tinta também da Color Make, tá? Por que eu utilizo o mesmo pincel? Já para criar um degradê em função dessas cores. E aí eu já vou criar uma espécie de ferimento. Ele, na verdade, já tem essa proporção infeccionado. Ele tem um excesso aí que eu preciso alimentar também, principalmente, regiões que tenham maior saturação desse pigmento. E em volta, se eu quisesse trabalhar, tá? Só com sombra, funcionaria normal. O importante é você também ter essa particularidade.
As escovinhas, alguma pessoa gosta de fazer isso aqui para poder dar aquele efeito lá do sangue. Funciona muito. Eu gosto também de fazer com o pincel leque, tá? Então, vou utilizar só um pouquinho aqui, pincelzinho leque. Se vocês quiserem, pode utilizar o pincelzinho de esfumar. Olha o efeito que causa sobre o meu ferimento. É isso aqui que eu quero transferir para o rosto. Então, ó, só com batidinhas. E aí você vai criando, ó. Vai criando, e aí eu já tenho um ferimento com uma realidade mais convincente, digamos assim, tá? Botar mais um pouquinho. E aí, vamos nós. Até agora, dúvida, Gabriel? E eu posso fazer Não. os riscados, né? Posso fazer esse Uhum. riscadinho também. Ó, não ficou bonito. E aí, seria isso. Posso até colocar um pouquinho aqui pro olho. Deste outro lado, a gente vai trabalhar com a mesma proposta, digamos assim, tá? Deixa eu só ver aqui o material. Com a nossa Massinha? massinha. Cadê a... Aqui. E aí, se você quiser, pode utilizar um pouquinho do látex antes, sem problema algum, para poder dar uma fixação mais rápida. E aí você vai criar também a mesma proposta, textura, tá? O interessante, Anderson, trabalhei a minha pele, fiz a higienização, cuidado para não pesar no hidratante, porque o hidratante ele vai deixar a tua pele muito oleosa, né, com esse serviço mais natural, e aí para você utilizar esses produtos vai ter uma certa limitação, dificuldade. Ó, peguei aqui a minha massinha e eu vou já modelando. Ó, modelando, vou deixar uma coisa bem alta. E aí as bordas, o interessante, trabalhem sempre essas bordas para elas ficarem com aspecto muito mais natural, tá? Por quê? Anderson, eu posso deixar assim, é um ferimento. Mas para acabamento, as produções, a pessoa consegue perceber que está uma coisa só jogada, mal feita. E tudo é motivo para quê? Para o cliente, para o seu consumidor final, né? Ele, na verdade, falar, tu fez de qualquer jeito, eu não vou pagar. Porque tudo é isso que, às vezes, contam, pessoal. Então, tomem um pouquinho de cuidado em relação a isso, tá? Ó, tenta trazer essa borda bem mais suave. Pode ser aquelas espátulazinhas mais simples. Essa aqui é porque já vem junto com os kitzinhos terror que o pessoal vende, tá? Essa que eu tô usando é da Slug, mas tem da Color Make também e tem de outra marca que eu não tô lembrando agora o nomezinho dela. A Rostinho Pintado, pronto. Ela funciona também, muito bom para esses efeitos. A diferença entre um e outro, marca e valores, né? Aí quem tiver um pouquinho de recurso vai utilizando marca, quem não tiver tanto vai economizando e trabalhando nessa realidade. O legal, sempre que for trabalhar com massa, se você puder também trabalhar só ela umedecendo, molhando a pontinha do dedo e fazendo isso aqui, ó, que eu estou fazendo, para deixar ela bem mais lisa. Pode ser feito também com o quê? Látex, tá? Não estou utilizando látex porque eu não quero ficar com isso aqui o dia todo, tá bom, gente? É só uma demonstração mais fluida, que as coisas realmente aconteçam de forma mais suave. E aí, eu vou criar o quê? Posso ter, por exemplo, tá? Tal hora eu tenho um efeito aqui da pontinha do meu pincel, eu coloquei aqui e ele fica. E aí eu posso colocar uma pinça também. Vou só dar já o tratamento da cor que eu preciso e depois eu vou aplicando as minhas ferramentas, tá? Da mesma forma, pega um pouquinho do sangue, se você tiver um pouquinho de sombra, vai utilizando também para esfumar as bordas, tá? Deixa eu só ver o nosso tempo aqui.
E aí você vai, ó, sombra, peguei o vermelhinho e vai dando já, ó, esse depósito. Ela pigmenta bem, gente, ó. Ela já fica num tom desejável para você utilizar no seu dia a dia aí, ó. Só depósito, não esfuma nada agora não. Depósito para poder saturar, para poder esse pigmento realmente ficar bem expressivo. E aí eu já tenho um efeito já sobre vermelhidão, tá? O legal da massinha, Anderson, é porque ela dá para você criar, como é que eu posso dizer, coisas mais utilizáveis, como o lápis entrando de um lado e entrando e saindo do outro, ou um pedaço de arame. Isso. Ele fica bem mais fácil você fazer essa utilização. Isso mesmo, Gabriel. E às vezes, o que é que na verdade traz o diferencial que as pessoas gostam, né, disso? Você cria um volume, né, uma certa textura nessa proporção, e aí você tem também as possibilidades de trazer essas regiões um pouquinho mais intensas do meu ferimento, ele causa um impacto maior, né? É isso aí. Eu ia fazer no nariz, mas a minha rinite está meio atacada. Aí se eu colocar, eu começo. Mas eu vou colocar aqui na lateral, que é a mesma proposta. Eu vou colocar aí um pedacinho de um pincel, vou ver se dá certo a pinça também colocar. E aí você vai, ó, porque ela cria uma junção com a tua pele. Minha pele já tem marca de acne, então ela basicamente, ó, virou um negócio só. E aí o que é que eu faço? Para poder dar maior profundidade, uso o preto, delineado, sangue de queimadura, tá? Lembrando sempre, utilizou um pouquinho de preto só nas extremidades, aonde que eu tenho o que, Anderson? Uma utilização sobre o meu produto, onde eu vou aplicar a minha pinça, aonde eu vou aplicar, por exemplo, tá? O meu canudo, um lápis, como você falou, dar um destaque um pouquinho maior. Ó, coloquei um pouquinho só de preto e aí eu já vou, ó, meio que esfumando, ou posso ser com batidinhas, não tem problema nenhum, como eu fiz com esse outro lado aqui, ou vou trabalhando com esponjas, que funciona muito. Ó, aí eu vou colocar aqui, ela bem aqui. Nessa região que eu coloquei o meu pincelzinho, eu venho com um pouquinho do preto, porque esse sangue, ele literalmente coalhou, né? Ele tem uma fixação maior, já dá uma realidade diferente. Vou ver se eu consigo colocar essa pinça, ver se ela é pesada. Bem aqui. Deixa eu botar assim. Eu acho que ela vai pesar um pouquinho, mas vamos lá. Deu certo. E aí, ó, vamos criando o quê? Só uma profundidade. Se achar que tem pouco vermelho, cria um pouquinho do vermelho, vai lá nessa região que você fez a aplicação e utiliza esse sangue a teu favor. Fica aqui, não é para sair daí não. Pronto. Aqui. E aí eu vou pegar um pouquinho só, tá? Do meu amarelo para fazer essa demonstraçãozinha aqui desse efeito. Pode ser um pouquinho mais próximo. E aí aqui eu venho só dando esse acabamento. Esse degradê de tons, você vai olhando e vendo o que mais lhe traz uma realidade. Porque não adianta eu trazer uma cor, tá? Ou um tom muito amarelo, porque senão vai ficar... É uma proposta de ferimento? É. Só que eu tenho que entender
porque esse meu ferimento também ele tem algumas limitações em função de coloração. E aí, para não ficar uma coisa de qualquer jeito, preciso também identificar esse potencial. Ó, trago aqui um pouquinho, deixa eu só colocar ela para ela não cair, e seria isso. E teremos aí a nossa pinça do outro lado, né? E é isso. Muito difícil, Gabriel, diga aí. Não. E eu acho que é Não. mais fácil que a caveira mexicana. É, literalmente falando, viu? Por que que é? A caveira você tem que criar um pouquinho de desenho, né? E aí você tem algumas limitações em relação a isso, porque quando você não tem habilidade de desenho, você vai criar. E é um pouquinho mais difícil. Mas aqui aplicou a massinha, você vai embora. Aplicou o meu algodão, vai embora. Aplicou o papel com a mesma proposta. Então tenha sempre essas informações para que isso facilite também nas produções. Ah, Anderson, estou sem referência. Não seja por isso. Coloca lá na internet ferimento, fratura exposta, ferimento, arranhão, ferimento, queimadura. Através dessas imagens feias, né, você vai começar a também ter essa facilidade de criar. Então, aí a gente viu com sombra, por meio de vídeo, né? A gente viu com papel, a gente viu com algodão e a gente viu com massa. Então, são várias possibilidades que a gente tem como criar. Então, é só você aprimorar essas habilidades para poder executar também esses trabalhos. Eu acho que super funciona. Ó, minha pinça bonita e o meu pincelzinho lá de escovinha. Eu acho que fica bem bacana, fica bem real. E essa massinha, depois que ela seca, ela literalmente vira uma crosta, como a gente fez aqui, para poder, na verdade, ter essa definição. E você tem a utilização dela pelo tempo mesmo de durabilidade do evento que tiver. Dura muito, porque ela realmente vai ficar bem mais resistente. Dúvidas? Nenhuma. Nenhuma? Dá para fazer? Dá. Anderson, uma vez eu vi, foi uma pessoa que ela fez com a massinha, utilizou a massinha e foi. Só que ela criou uma textura bem alta, Aham. alta e veio rasgando com aquelas navalhas. Fica muito bom também. Fica muito bom. Colou. Ela deixou a navalha e começou a criar em cima da navalha. Eu achei muito massa. Ah, É, só tem que ter cuidado. porque assim, o que é que na verdade impacta, sabe? A navalha, dependendo do peso dela, você realmente tem que utilizar muita massa para ela ficar firme. E aí, dependendo do movimento que você também tem essa estrutura, esse balanço, enfim, se estiver na festa, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque senão ela cai, se ela não tiver seca totalmente. Por exemplo, eu estava colocando aqui a minha pinça, eu estava mexendo, porque agora a massinha ela está começando a colar, então eu estou falando e ela fica intacta. Mas até ela ter essa fixação, essa durabilidade, em função mesmo do que a gente tem de efeito, demora um pouquinho. Por isso que a maquiagem artística ela tem esse valor um pouco mais caro. Ele tem também um diferencial em função de produtos. As técnicas, elas se assemelham dependendo da proposta, um pouquinho lá da nossa social, porque é esfumada, é um degradê de tom, mas é só uma amplitude maior, é um desenho bem maior, onde você consegue aprimorar também alguns traços, se assim você desejar, entendeu? Uhum. Mas é muito bacana. Elmo Pereira da Silva. Eu vou procurar o do sangue, viu, Gabriel? E vou te mostrar. Mas ele é bem preto, parecendo delineado. Dá pra fazer como hematoma no dedo. Hematoma. Eu fiz uma vez uma, tá? Utilizando um pouquinho de massa, com a aliança, é como se eu fosse tirar e aqui o couro, ele na verdade viesse aqui e ficasse realmente com a crosta e aqui embaixo também. E fica muito legal, dá uma realidade bem bacana. Essa que você falou, que a pessoa pegou a navalha, passou cortando, né? E fez as extremidades, eu fiz no dedo e ainda fiz meio que costurando. Fica muito legal também. Tem umas opções. Anderson, não tenho massinha, mas eu queria trabalhar com massinha. Gente, aquelas coisas, né? Farinha de trigo funciona? Funciona, mas não dá a mesma realidade. Eu fiz até também um vídeo, depois eu mando lá no grupo, que dá uma realidade, fica legal, mas não é tão ideal, porque ela não seca.
rápido, ela fica sempre com efeito molhadinho. E aí, se for para efeito de foto, algo mais simples, tranquilo. Mas se for assim para evento, ela realmente não funciona, não é legal, não é bacana fazer. Mas com a farinha de trigo funciona de boa mesmo. Cadê o seu Elmer? Será que ele está ocupado? Amor. Eu acho que tá. Deixa eu ver. Mas é tranquilo, né, Gabriel? Achou muito difícil? Não, como eu disse, achei mais fácil que a caveira mexicana. Tem até uma série agora que tem no Globoplay, que é de uma moça que da. Como é o nome? Da Escola de Assassinos, que ela só vai lutar quando é de caveira mexicana. Eu acho muito legal. Massa, né? Se a gente prestar atenção, Ó, o Elmo está dizendo aqui. Pode falar, Gabriel. que se a gente for prestar atenção nessa produção temática de filme, essas coisas, dá para tirar um dinheirinho bom, viu? Com cinematográfico, essas coisas, porque tudo é maquiagem. Tudo é maquiagem. Dá, você fecha pacote muito, dependendo da produção, os pacotes eles são muito caros e aí, tipo, todo o processo de caracterização é seu e eles sabem que o valor não é barato. Então, você ganha, dá para ganhar legal, dá para você, na verdade, se empenhar. É uma loucura, porque você precisa ser também ágil, precisa de tempo para trabalhar, mas, assim, é uma coisa que no final você consegue ver e diz, foi eu que fiz. Isso não paga. Tem coisas que realmente, às vezes, não paga. Todo aquele reboliço, todo aquele negócio todo. Aí, isso tem uma referência bem legal em função disso aí também. Muito bom mesmo. Certo? Elmo disse aqui para a gente encerrar, porque ele vai estar ocupado lá, está ocupado nos atendimentos, tá? Então, deixa eu ver aqui. Seria isso, deixa eu ver onde é que a gente. Retrato. Pronto, dá para tirar aqui o retrato? Deixa eu ver. Tu tira, Gabriel, o retrato? Deixa eu ver aqui. Se dá para mim tirar aqui o retrato. Deixa eu ver. Pronto, aqui dá para tirar o retrato. Cuida. Aqui, pronto. Certo? Então, seria essa proposta e estou esperando. Qualquer coisa, Gabriel, se não tiver como você fazer, faz no croquis, faz no papel, porque aí funciona e você manda também direto para mim lá no grupo que funciona a mesma proposta. O interessante é você criar esse degradê, esses tons, ó, em função deste efeito. Beleza? Certo. E vamos nós tirar o retrato, né? Agora, pode tirar o retrato? Pode ir. Show. Show. Pronto. Retrato tirado, vou mandar já lá no grupo, tá? E aí, qualquer coisinha, vamos se comunicando. E se tiver dúvida, já sabe. Pode mandar mensagem, pode tirar também essas dúvidas que a gente vai se ajudando na melhor. Deixa eu só ver. Na melhor proposta, tá? Tá bem. Tu tirou foto? Deixa eu ver. Tirou? Que eu acho que não deu muito certo aqui, não. Não, tirei não. Tira aí, então, vai. Que é que eu acho que tá dando muito certo, não. Pronto. Pronto. Então, aí posta no grupo que a gente vai se comunicando por lá. Beleza? Tá Até bom. a próxima. Se Deus quiser. Boa semana, bom trabalho. Para você Tchau. também, Anderson. Tchau. Tchau.